Iniciando agora a nossa primeira coletiva do futebol feminino do Mirassol Futebol Clube, com o Rafael Esteves, executivo de futebol feminino, e Karine Bosetti, técnica do futebol feminino. Posso fazer, então, a pergunta já para as duas, né? Então, Rafa e Karine, sou a Gabriela da TV Tem, prazer. Começando, então, com você, Rafa, sei que você tem muita experiência em gestão de futebol, né, futebol feminino, mas queria saber como é que é participar aí dessa construção de um time do zero, aqui, inclusive, a estrutura sendo construída ao mesmo tempo, né? Como é que é essa experiência, essa responsabilidade? E queria saber de você, bem-vinda também, queria saber como é que como é que foi o contato, o primeiro contato, como você foi procurada e a adaptação aqui ao interior paulista. Bom, gostaria de iniciar a coletiva agradecendo, né, a presença de todos. Para a gente muito importante, é um marco histórico, né? Acho que para vocês que estão aqui, para nós enquanto instituição, agradecer nosso patrocinador, a Cast Fest, né, por entrar nesse momento conosco, né, nessa construção de início, a Atleta, nossa marca de fornecedor esportivo, e aos demais presentes que têm interesse, de repente, em entrar aí como os novos patrocinadores, tá? Bom, eu acho que o desafio por si só já motiva de ser uma página em branco, né? Eu acho que a ideia, da onde eu vim, das experiências, né, por onde eu passei, acho que tem muita gratidão, me fez crescer enquanto pessoa, profissional, para que quando chegasse esse desafio, eu estivesse pronta, né? Eu acho que os desafios eles são diários, a gente sabe da responsabilidade, né, que a gente tem, e acho que o desafio ele é diário, ele é motivante, de a gente ter essa responsabilidade de participar dessa construção, né, dessa página em branco. Então, a gente está muito motivado, né? Acho que com os demais membros da comissão técnica, as atletas que a gente está em contato, eu acho que o Mirassol ele sai na frente pelo seu modelo de gestão, né? Então, acho que isso também me fez com que eu aceitasse esse desafio para que a gente construa aí bons frutos aí durante o ano. Bom dia. Primeiro, muito prazer. Com certeza é uma grande alegria ser a primeira técnica do Mirassol feminino. E assim como nós, né, como a Rafa, como eu, que estamos aqui pela primeira vez, acredito que todos que estão aqui nessa sala também é a primeira coletiva para falar sobre o futebol feminino do Mirassol. Então, sejam todos bem-vindos. Vai ser um grande prazer também ter todo mundo acompanhando o trabalho e a sequência do que vai ser feito. O primeiro contato, respondendo a tua pergunta, ele já acontece em janeiro, né? A Rafa me liga e começa a me explicar o projeto. Eu já vinha acompanhando o Mirassol masculino, pelo que vinha fazendo aí nos últimos anos, pela sua ascensão. Também, quando foi colocado que o Mirassol teria que ter uma equipe feminina, isso no ano passado, pela campanha do futebol masculino, e todo mundo já vinha comentando muito dentro do futebol feminino e na expectativa de como o Mirassol ia conduzir a criação dessa sua primeira equipe. E desde lá a gente já percebeu que o Mirassol vinha sendo muito assertivo, né, querendo fazer a sua primeira equipe de futebol feminino sem parcerias, também investindo em estrutura, desde o começo, né? A gente conhece o futebol feminino, sabe da realidade, sabe que muitos clubes não têm o que o Mirassol vai oferecer hoje. E quando a Rafa me liga, e já sabendo todo esse cenário, e entendendo também a ideia do projeto, que está no início, né, mas é um projeto de construção, com expectativa de crescimento, não tive dúvidas em abraçar a ideia do projeto, que foi a primeira coisa, e me mudar lá de Santa Catarina, né, alguns quilômetros, estava no interior também, para vir aqui para o interior de São Paulo e iniciar esse grande projeto que tenho certeza que vai ser muito bom e que só tende a crescer e trazer bons frutos. Meninas, bem-vindas. Gabriel do Globo Esporte. Rafa, queria saber que pé que está, por exemplo, o CT do Bolão. Existe algum cronograma de quando as meninas já começam a treinar lá? E para a Karine, óbvio que ainda é uma questão muito inicial, mas o que você espera no final do ano ter conquistado com esse time? O que vai te dar orgulho de ter o seu nome nesse currículo? Bom dia. Bom, acho que, né, como as notícias, né, foi feito um investimento, né, do CT
exclusivo para o futebol feminino e para a base masculina, tá? Então lá vai atender desde a categoria adulta do futebol feminino, a nossa categoria sub-15, bem como as categorias do 11 ao sub-17 do masculino, tá? Então, é um investimento muito alto. Acho que isso mostra o quão o Mirassol está empenhado e a seriedade que mostra enquanto instituição, né, de ter esse CT conosco. Até por questão de prazos, né, que nós temos o cumprimento aí com a Federação Paulista. Então, a ideia é que as atletas já chegam na cidade, né, na semana que vem, tá? Elas passam por exames, estando aptas, elas vão assinar o contrato e na outra semana, dando tudo certo, dentro do nosso linha do tempo, cronograma, a gente já inicia aí os treinamentos, tá? Então, a gente está nessa fase aí inicial. Acredito que o Mirassol já tem uma história, tem um nome muito forte no futebol masculino. A gente pôde acompanhar pela história, estudei um pouquinho também para entender, para a gente poder estar aqui, né? Uma gestão muito séria, e isso fez a gente chegar até aqui. Para o ano, a gente tem objetivos bem definidos, ainda estamos na expectativa das competições, mas tenho certeza que, além do rendimento esportivo dentro de campo e os resultados, também construir essa identidade no futebol feminino é muito semelhante com o que tem no futebol masculino, né? Um trabalho muito, muito sério, desde a gestão até todos os profissionais que passam pelo clube, também atletas. Então, construir essa identidade e lá no final do ano a gente olhar para trás e ver que esse primeiro ano de construção, com pessoas dedicadas, pessoas que realmente se comprometem com a história do Mirassol feminino e também com a história do Mirassol, que deem continuidade a isso e a gente possa consolidar uma equipe feminina dentro do Mirassol. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Karine. Prazer, Lucas, de área da região. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês já passaram por outras equipes e todas elas cada uma delas tinha uma característica de projeto. Tanto o Rafael Guanais, técnico do masculino, quanto o Paulinho, que está aqui, falam bastante sobre o projeto e os processos. O quanto ajuda ou atrapalha, na visão de vocês, ter um projeto iniciado do zero, como aqui o do Mirassol, um CT novo, local para jogar, atletas totalmente novas? Quanto isso influencia no trabalho de vocês? E para a Rafaela, uma última pergunta: quantas jogadoras já estão contratadas? Já que você disse que chegam nesse momento. Bom, como eu tinha dito anteriormente, eu acho que para a gente já é um desafio, né, participar dessa construção, né, de sermos as primeiras a estar à frente desse projeto, né? Eu acho que o Mirassol se destaca desde 2022, teve uma ascensão tudo muito rápido, e ele se destaca nesse modelo de gestão, né? Então, quando eu recebo o convite, e aí eu analiso, eu tento identificar muito essa questão, né? É um ambiente muito familiar, é um ambiente que se aproxima com o que eu penso a nível de ética, princípios e valores, que eu levo isso, tá? Se tratando do futebol feminino, é uma modalidade que tem suas particularidades, né? A gente tem que ter um carinho, um cuidado, né? Então, a gente conversa muito sobre. Então, eu acho que essa responsabilidade que nós teremos de iniciar um projeto, junto com os demais membros da comissão e staff, está bem engajado com o que a instituição também pensa. Então, a gente está sendo muito bem receptivos, eles estão super, né, bem empenhados em querer ajudar. Então, os profissionais que estão chegando já estão em contato, está tendo essa integração, né? Então, tanto eu quanto o Paulinho, a Karine com o Guanazes, outros profissionais. Então, acho que isso permanece o que é a identidade do Mirassol. Então, acho que facilita os processos dia a dia. E os desafios vão ser conforme vai acontecendo, né? Então, a gente está bem empenhado. E com relação aos atletas, a gente tem conversado, né, por questão da federação, isso é uma informação pública, né? A gente precisa ter 15 atletas até o dia 9 no sistema, né, o famoso BID. Então, em breve, aí vocês vão ter acesso às atletas que contemplarão aí nosso elenco, tá bom? Acredito que iniciar uma página em branco
ela é muito importante e é uma oportunidade, então eu enxergo como isso. Já iniciei outras páginas em branco também nos clubes que passei, tanto em reformulação quanto início de projeto, e tenho certeza que tudo tem que ter um início. E o que a gente vai fazer com esse início é muito importante para a continuidade, e passo a passo, passando por esses processos todos, a gente ir construindo aquilo que a gente quer, tanto em relação à equipe, identidade, e aquilo também que o Mirassol hoje visualiza para o futebol feminino. Então, alinhando isso, esse início eu tenho certeza que vai ser super importante, e é um grande desafio, tenho certeza aí que está no caminho certo, tem as pessoas certas, tem tomado decisões certas, e tenho certeza que nós vamos trabalhar muito para, tijolinho a tijolinho, construir, passar por esse processo e atingir os objetivos propostos aí pelo clube também. Bom dia, eu sou Joyce, do Pega Mais SBT Interior. Sejam muito bem-vindas. Com certeza é uma alegria para o futebol regional a gente ver esse avanço do Mirassol. E eu queria saber de você, Rafaela, com relação ao projeto futuro para esse time. O que vocês estão visualizando a longo prazo para esse time e como também valorizar o futebol feminino dentro e fora de campo? E para você, Karine, que a gente até estava conversando agora há pouco, com relação à contratação dessas jogadoras, Vocês priorizaram o quê? Atletas mais locais? Onde que vocês foram buscar essas atletas? Bom, acho que foi feito um investimento inicial, Acho que o Mirassol já sai na frente justamente por não ter tido a parceria, E sim por meios próprios, então acho que isso a gente tem que enaltecer. E também houve-se muitas especulações, de como seria, feito o futebol feminino, de como que vai ser, Então, como dito, assim, a gente está no processo, está no início, Então, hoje a gente está aqui falando com vocês, mostrando um pouquinho, até para vocês conhecerem, entenderem de como que vai funcionar. Mas a nossa ideia é que, até complementando as duas perguntas, nós tenhamos um elenco, de 25, 28 atletas, Então, semana que vem vocês vão ficar sabendo. Paralelo a isso, elas vão vir todas com contrato CLT, então isso é um grande avanço e é um cuidado que nós temos tendo com elas, não só elas, como nós profissionais também, Então, acho que isso também a gente vem somando a modelo de gestão que é institucional, Então, isso mostra a seriedade de trabalho. Então, hoje a gente pensa muito em quais competições nós vamos jogar, como que vai ser essa fidelização, essa repercussão, diante, seja ele institucional, seja ele com nossos patrocinadores, enfim. Mas pode ter certeza que pensando por esse ano, que é o ano de início, a gente quer fazer com muito, muito cuidado, muita cautela, entendendo também onde o Mirassol está e aonde nós, feminino, queremos chegar. O Mirassol demorou 100 anos para colher os frutos de tudo que foi feito lá atrás. Então, nós, o feminino, sabemos dessa responsabilidade. Então, a gente também pretende seguir essa mesma linha para que a gente também tenha aí ou igual ou pelo menos uma parte de sucesso que o masculino se encontra hoje. Em relação às contratações, nós nos posicionamos no mercado a partir do mês de fevereiro, até por esse início do Mirassol. Tem alguns processos acontecendo também em relação à estruturação. Então, recebemos muitos materiais de atletas, pela experiência e pelo conhecimento do futebol feminino também, já conhecíamos algumas, trabalhamos com o que teria no mercado naquele momento, mas a primeira ideia para escolher as atletas foi realmente elas se identificarem com esse início do Mirassol, se identificar com o projeto e realmente vir no sentido de comprar a ideia do clube, que eu acho que é um ponto inicial para todo mundo olhar na mesma direção, também por critérios técnicos, onde nós avaliamos muito, buscamos informações, estudamos também o perfil da atleta em todos os sentidos, e a partir disso começamos a tomar algumas decisões, pensando também na montagem do elenco baseado naquilo que acreditamos como o ideal, para um primeiro momento, e trabalhando com a realidade também, e que essas atletas possam chegar aqui e realmente se identificar com o clube, e o elenco a gente está montando pensando numa mescla, entre juventude e experiência, para que a gente possa ter um elenco bem competitivo e durante o ano trabalhar aí para atingir os objetivos do clube. Mais alguém tem alguma pergunta? Então eu vou passar agora para as perguntas do grupo. Algumas podem ser repetidas, tá? Fiquem à vontade. Tá bom.
primeira pergunta é para a Karine, do João Hudson, da Vavel Brasil. Karine, quais as suas expectativas para um novo desafio como este, após algumas temporadas no futebol de Santa Catarina, treinando o Avaí, Kinderman e o Napoli? E qual a sensação e o tamanho dessa responsabilidade na sua visão? Como eu já comentei, né, além de ser uma grande oportunidade, uma página em branco, né, um grande desafio. A história do Mirassol, ela remete muito a isso. A gente está escrevendo uma página em branco, está na primeira, e tenho certeza aí que a gente vai trabalhar muito para escrever essa história. Então, as expectativas são as melhores possíveis e que a gente realmente possa construir dentro desse processo todo uma equipe com identidade do Mirassol, uma equipe competitiva e uma equipe que possa trazer bons frutos. Né? As experiências passadas, com certeza, elas nos preparam para tudo que a gente vai viver dentro do nosso processo. Isso não é só no futebol, acho que é na vida de cada um que está aí na sala, né? Todo mundo teve um início, começou de alguma forma. Aqui no Mirassol a gente começa também, mas as experiências que tive nos outros clubes, tenho certeza que vai contribuir muito para aquilo que a gente vai construir aqui no Mirassol. Rafa, agora pergunto para você também, do João, sobre o trabalho nas categorias de base. Como ela pode ajudar o Mirassol a ir bem nos primeiros anos nas competições de futebol feminino, como o Campeonato Paulista, por exemplo, aliado aos reforços que ainda irão chegar? Bom, especificamente das categorias de base, institucionalmente ficou acordado de a gente iniciar com o Sub-15, tá? A ideia é a gente oportunizar para as atletas da região, escolinhas de futebol parceiros, de um raio de 30, 50 quilômetros. Então, já foi divulgado, né, nossa seletiva, vai ser agora dia 7 de março, já temos mais de 40 inscritas, tá? Então, a gente fica muito feliz que também elas, assim como nós, elas também querem fazer parte aí da primeira Sub-15 da história do futebol feminino. Então, relacionando com o profissional, como a gente não optou por Sub-20, é Sub-15, né? Então, falando mais especificamente dessa categoria, a ideia é jogar o Paulista, tá? Sub-15, que já tem início aí dia 2 de maio, como data base, e aí também o Festival Sub-14 da etapa do interior. Então, elas também terão aí 2 competições no ano. Agora a pergunta do João Silvino, do Tic Tac Sports. Rafa, dentro de um contexto onde o Mirassol terá de estruturar um trabalho do zero em um estado consolidado do futebol feminino como São Paulo, quais são os principais objetivos e desafios que você enxerga para a equipe deste ano de estreia? E como bater de frente com tantos projetos diferentes já consolidados? Acho que, como foi já dito aí, tanto para mim quanto para a Karine, acho que o desafio por si só ele é diário e de a gente participar da construção dessa página em branco. Eu acho que os clubes que hoje estão consolidados no cenário do Estado de São Paulo, a gente sabe que os campeonatos de São Paulo eles são os principais campeonatos nacionais, né? É uma federação que ele fomenta, ele desenvolve o futebol feminino, então a gente tem o privilégio, né, de ser filiado à Federação Paulista, mas assim, para estar onde eles estão, eles tiveram que dar o seu start, o seu início. Então hoje é a nossa vez, né? Então a gente vai trabalhar muito, né? Já tem feito aqui internamente o nosso planejamento, né? Fazendo a periodização, pensando no macro, justamente para conseguir ter bons resultados e formar uma equipe competitiva para que a gente consiga enaltecer o nome do Mirassol aí no cenário do futebol feminino também. Lola Ribeiro, do Esporte News Mundo, pergunta para a Karine. Para o torcedor e torcedora do Mirassol, qual será a ideia principal de metodologia de jogo que você planeja para a equipe, especialmente nesse princípio de temporada? Num primeiro momento, com a identidade do Mirassol, né, a gente sabe que tem o modelo de jogo do treinador, tem a filosofia e cultura do clube, né, tem vários fatores que influenciam a característica das atletas. Então, isso nós vamos construir no dia a dia, né, uma construção, porém com a identidade do Mirassol. E a gente sabe que o Mirassol é uma equipe aí que, com certeza, tem mostrado muito dentro de campo, e é isso que nós vamos buscar também para o futebol feminino. Ainda na pergunta do Alain, agora para a Rafaela. Você fez parte de equipes referências no futebol feminino no Brasil, como a Ferroviária SAF e o Corinthians. Devido à sua experiência no dia a dia nessas agremiações, quais as valências que você pretende trazer para esse novo projeto do Mirassol? Acho que ambos os clubes foram desafios diferentes, mas que muito me agregam nesse novo desafio, né? Acho que eu cheguei no cenário da Ferroviária como supervisora da equipe profissional e aí, pelo bom trabalho e entendendo essa valorização da Federação Paulista com a categoria de base,
Eu fui promovida a coordenadora, né, das categorias de base, então, nesse momento, também houve-se um início, né? Então, a gente também criou ali, junto com demais profissionais, as categorias de base. E aí, por onde eu fiquei 4 anos, o que me deu muita bagagem, né? A gente fala que no futebol feminino, a gente consegue ter essas particularidades, eu já aprendi tudo um pouco, que eu acho que isso é bom para a gente encarar novos desafios. E quando eu fui para o meu clube anterior, né, que é o Corinthians, como foi citado, já era um clube que estava diferente, já tinha as categorias de base, então a gente chega para dar continuidade no processo e implantar novos processos. Então, acho que pegando um pouquinho da experiência de Ferroviária e Corinthians, o que me agrega no Mirassol é justamente dessa experiência que eu tive, né, dessas particularidades em cada clube que eu passei, para o novo. Né? Então, a gente traz, assim como a Karina, exemplo de onde ela estava, de onde eu estava, e que a gente pode agregar com a questão de identidade, o que a gente pensa enquanto departamento de futebol feminino, o que a gente pensa enquanto instituição. Então, acho que, com certeza, eu tenho muita gratidão por onde eu passei, mas agora eu entendo que é um novo momento, é um novo clube, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí colher bons frutos se a gente conseguir fazer as coisas andarem da melhor forma possível, que isso vai ser o desafio diário. Né? O João Silvino, do Tic Tac Sports, agora pergunta para a Karine. Depois de 2 passagens por clubes tradicionais de Santa Catarina, você chega ao principal centro do futebol feminino brasileiro, dominante no país desde 2017. O quanto as experiências por Avaí Kinderman e Napoli, passando por divisões de acesso no Brasileirão, podem agregar ao seu trabalho aqui no Mirassol, a curto e longo prazo, e considerando ainda que o clube precisará bater de frente com projetos consolidados dentro do Estado e nacionalmente escalar a pirâmide desde a Série 3. Primeiro, o grande cenário do futebol feminino, a gente sabe que está no estado de São Paulo, então é um grande prazer também poder viver isso e tenho certeza que vai ser uma experiência profissional muito gratificante. Toda a experiência que tive em Nápoles, campeão brasileiro da Série A2 em 2020, também no Avaí Kinderman, onde a gente foi tetracampeão no estado, e eu tive a oportunidade de enfrentar grandes equipes como técnica, né, dentro da realidade do projeto que eu estava. Já conheço várias das equipes, né, e tenho certeza aí que nós vamos trabalhar todos os dias. Como eu falei, assim que a gente tiver o calendário de competições e sabendo quem serão as equipes que nós vamos enfrentar, nós vamos entregar o melhor todos os dias, mas já com esse conhecimento, e acredito que é uma bagagem muito importante para que possa iniciar bem esse projeto. O Lincoln Chaves, da TV Brasil, pergunta para a Rafaela. O Mirassol inicia o projeto do futebol feminino do zero, como algumas pessoas já destacaram. Quando você foi contratada, a proposta sempre foi essa, ou você avaliou alguma parceria com trabalhos existentes na região? Foi cogitado, por exemplo, uma parceria com a Realidade Jovem, São José do Rio Preto, que já tem um trabalho em andamento. Teve uma parceria vitoriosa com o Rio Preto e está, inclusive, envolvido em uma divisão nacional. Desde o primeiro contato do Mirassol com a minha pessoa, já desde o começo era um projeto ambicioso de ser algo institucionalmente e em nenhum momento foi falado de parceria, né? Então, acho que, assim como eu já falei, reforço, eu acho que fez com que isso tomasse a decisão de abraçar a ideia, de entendendo o projeto, né? Eu tive a oportunidade de vir aqui ano passado para conhecer os profissionais que estavam envolvidos, que até então a gente sabia pelas mídias, pela TV, enfim, internet. Então, acho que o fato de eu ter vindo aqui pessoalmente, conhecê-los, pode ter certeza que só alavancou mais ainda essa ideia de ter um ambiente acolhedor, receptivo, familiar, que fez com que eu tomasse a melhor decisão para estar à frente desse desafio. Pergunta do Sérgio, do Oficial da Bola, para as duas, podem ficar à vontade. O projeto de futebol feminino do Mirassol está gerando muita expectativa. Ele gostaria de saber quais são os critérios e etapas adotados na seleção de jogadores para a montagem do time principal feminino e quais campeonatos o Mirassol pretende disputar com a equipe neste ano, considerando que o projeto foi estruturado para atender as exigências da Conmebol. Bom, primeira parte da pergunta já respondeu, né? Acho que a Karine colocou muito bem. E a segunda foi exatamente isso que eu falei, só reforçando. Diferente do masculino, o Campeonato Paulistão Feminino ele tem que passar por um licenciamento de clubes, tá? Então, são 8 vagas, tem algumas equipes que precisam entregar
esse documento, que aí envolve questão de estrutura, organograma, enfim, é um material bem robusto, chama Plano de Desenvolvimento do Futebol Feminino, foi criado pela Federação Paulista esse ano. Então, nós estamos em processo, assim como todos, tá? Tivemos reunião com a Federação Paulista segunda-feira, se colocou muito à disposição para esclarecimento de dúvidas, explicar como é feito o processo. Então, hoje a gente não tem a certeza das competições que a gente vai disputar, justamente porque a gente tem que aguardar esse anúncio da federação das 8 equipes contempladas, tá? Mas a ideia inicial é participar do, né, Paulistão no primeiro momento e de outras competições que vier a surgir. Mas, como eu disse, tem que aguardar essa posição da Federação Paulista sobre isso. A Maria dos Santos, do Elas no Jogo, pergunta: Rafaela, você veio de um clube já consolidado no futebol feminino, com estrutura e títulos como o Corinthians. O que pesou na sua decisão de deixar esse cenário mais estável para assumir o desafio de estruturar um projeto praticamente do zero no Mirassol? E o que mais te motivou a fazer essa escolha? Acho que eu já respondi, né? Mas acho que é exatamente isso. Acho que as experiências que a gente teve nos clubes anteriores, não só eu, Karine, como os outros profissionais, acho que é de participar mesmo da oportunidade da construção da página em branco e entendendo o crescimento e o avanço da modalidade e, paralelo, também o cenário que o Mirassol se encontra hoje no futebol. Então, acho que esse modelo de gestão me agradou e fez com que eu tomasse a decisão nesse momento. Matheus Teixeira, da Record News. Karine, você passou pela Avaí e viveu uma situação ruim em relação ao futebol feminino. Agora você chega em um time que começa do zero. Uma nova ideia e uma nova possibilidade. Uma experiência de crise te ajuda a montar um time novo e com um projeto tão promissor. É o que eu já comentei de consolidar a gente também como técnico, né? Passei por problemas estruturais, problemas salariais. Eu acho que isso no futebol acontece, né? E tivemos um ano muito complicado no ano passado em relação a isso, mas eu prefiro olhar para o futuro e para o momento de agora. Acredito que tudo que vivi me preparou para estar aqui. E também, como treinadores, treinadoras, como técnicos, a gente tem que saber fazer a gestão de tudo isso e saber que são processos dentro do clube que eu tenho certeza que aqui no Mirassol já começa tudo diferente. Então, para mim, é uma grande alegria poder viver esse momento aqui, ver um clube acertar desde o início, fazer tudo certo desde as suas primeiras decisões. E tenho certeza aí que vai ser um grande ano para nós, porque também acredito muito na gestão do Mirassol, no dia a dia e nas pessoas que aqui estão, que são pessoas muito comprometidas e sérias no trabalho e naquilo que vão fazer. E estou preparada para esse momento. Ainda na pergunta do Matheus, agora para a Rafaela, o Mirassol se apresenta como uma grande força do interior de São Paulo. A estrutura anunciada de um novo CT é algo que facilita muito o investimento no futebol feminino e diferente do que vários clubes no Brasil fazem em relação ao futebol feminino. Isso também foi um fator na sua decisão de voltar ao interior de São Paulo? Eu acho que são vários fatores, né? Eu acho que pode dizer que foi um sim. Eu acho que se você tem um espaço exclusivo para o futebol feminino, acho que facilita o processo diário, né? Não só nós da comissão, mas como das atletas, né? Isso só mostra o quão sério o Mirassol está tratando o futebol feminino, né? A modalidade em si. Então, acho que isso a gente pode considerar que foi um peso. Acho que não só isso, mas agregado a outras situações que eu já falei, do modelo de gestão que muito me agrada. Última pergunta da Gisele Correia, do Lance. Rafaela, gostaria de especificações sobre quais competições o Mirassol disputará em 2026. No profissional, o Taça Paulista está no radar ou já entra no Paulistão feminino? E no Sub-15, além do Paulistão da categoria, pensam em Liga Evolução? Bom, a primeira pergunta acho que a gente já falou bastante. Acho que a segunda é a Liga Evolução. Para quem não conhece, é uma competição da CBF em parceria com a Conmebol e os critérios são através de campeonatos nacionais, não estaduais. Então, como esse ano é nosso primeiro, a gente vai disputar o estadual, então a gente não teria vaga, mas só para título de informação para vocês, quem disputa essa competição são os 4 primeiros da edição anterior e mais os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro Sub-17. Então, que o Mirassol não encaixaria nesse quesito, porque a gente vai disputar nesse início de projeto só estadual. Então, acho que é isso. Encerramos agora a coletiva. Muito obrigada a todos. Obrigada.